Bem-vindos, belíssimos, maravilhosos estudantes, a mais uma aula dos nossos aprofundamentos, né? Estamos aí, continuando as nossas reflexões, né, acerca aí do solo e todas as questões que envolvem aí, incluindo as ODSs. E hoje a gente vai dar início aí à nossa atividade de número 3. Eu sou a professora Fabiana e, já que já estamos aí nesse percurso e o nosso tempo é curto, bora lá. Vai aparecer aí na tela para vocês. Essa aula é uma aula da atividade 3, tá? Uma aula de introdução de serviços ecossistêmicos e ambientais, tá? Ele é do aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade. A unidade curricular é a ação humana e suas consequências. E o componente curricular é o estudo e conservação dos solos, tá? Como vocês sabem, eu sempre deixo para vocês... Está aparecendo aqui atrás, eu não vou nem pedir para o Lê colocar na tela, mas está aparecendo aqui, ó. Eu sempre deixo no começo o resumo do componente, que eu acho importante, né? Vai que você baixe o material. Também as habilidades e os eixos estruturantes, tá? Então, e as habilidades? Por quê? Indiferente de em qual momento, qual etapa você tá, a gente vai justamente... Você pode baixar o material e você tem acesso às suas habilidades e tal. Não precisa ficar caçando em qual material que tá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre serviços ecossistêmicos, né, e serviços ambientais, para entender como isso funciona e principalmente para a gente entender sobre qual é aí, vamos dizer, as possibilidades da ação humana em relação a, principalmente, recuperação e a não degradação do meio ambiente. Mas para começar, a gente vai começar do básico, é sempre bom relembrar o básico. Então, vai aparecer aí na tela para vocês, lindos e maravilhosos. A gente vai rever o que é um ecossistema, tá? Porque, óbvio, se a gente vai falar sobre serviços ecossistêmicos e ambientais, precisa estar muito clara essa definição. Um ecossistema, de maneira bem resumida, porque, obviamente, a gente não vai se aprofundar no que é um ecossistema, porque vocês já tiveram isso, tanto no ensino fundamental ou em outros momentos, mas o ecossistema, ele é um sistema dinâmico. O que significa? Ele não é estático, tipo, é óbvio, né? Se não é dinâmico, ele não é estático, mas no seguinte sentido, o ambiente, ele está em constante transformação. Né? Mesmo um lugar, a gente pode pensar até pelas estações do ano, né? Se você for para um país, por exemplo, que neva no inverno, tem esse processo, você vai perceber que a maneira com que o ecossistema tá se organizando, ela é diferente, por exemplo, em cada estação do ano. E isso, em cada situação que acontece, ele, obviamente, não é estático, ele se modifica, tanto ao longo dos anos, né? Mas também ele se modifica em curtos períodos de tempo, não totalmente, obviamente, mas ele está sempre, né, vivendo esse processo dinâmico. E o ecossistema, eu acho que muito quando a gente fala sobre ecologia e tudo mais, e eu acho que a gente já comentou isso nas aulas anteriores, a gente sempre acaba vinculando a ideia de árvore. Falou de meio ambiente, salvem as árvores. Não sei o quê, salvem as plantas. Floresta. Só que, normalmente, o que a gente associa, mesmo quando a gente fala de floresta, é salvar árvore e terra. Né? Quando a gente fala, às vezes, salvem os oceanos, a gente pensa sobre limpar a água do oceano e tudo mais. Só que, quando a gente está falando desse sistema, do ecossistema, a gente não está falando só das plantas e do solo. Óbvio, eles super estão incluídos nisso. Mas a gente também está falando do complexo de animais, tá? Plantas, obviamente, mas complexos de animais que estão por ali, sejam animais que vivem ali permanentemente, ou aqueles animais sazonais, por exemplo, alguns pássaros são sazonais, entre outras coisas. Os micro-organismos que a gente esquece absurdamente, que são justamente os fungos, as bactérias, né, entre protozoários, enfim, que estão tanto no solo, mas também distribuídos acima dele. E do não vivo, né? Então, também, tudo que está dentro daquele ambiente, ele faz parte daquele ecossistema, né? Se a gente for pensar, quando, por exemplo, a gente constrói uma casa... Imagina, construir uma casinha no interior, cerca branca, todo aquele sonho, né, clichê. O fato de você mudar o ambiente ali, muito provavelmente vai mudar o sistema, vai mudar o funcionamento daquele ecossistema. Por exemplo, às vezes animais que tinham residência ali
vão ter que ir para outros lugares. Às vezes, plantas que estavam ali vão ser realocadas, né? Ou, justamente, você vai trazer novas questões ambientais para aquele lugar. Então, a ideia é, o ecossistema não é só árvore, não é só planta, ele está incluindo animais, micro-organismos e o que é não vivo. E tá tudo bem, né? Por exemplo, vírus é não vivo. E que interagem de uma forma funcional como comunidade. A gente não pode esquecer que, por exemplo, para um solo muitas vezes funcionar, existe o trabalho de animais que estão ali para garantir, por exemplo, a entrada de nutrientes ou outras coisas. Por exemplo, a minhoca que revolve o solo, topeiras que também revolvem o solo. A gente está falando muitas vezes das fezes de animais e até decomposição, tanto de corpos, mas também de plantas, né, que vão gerar aí, por exemplo, adubo para o solo. Quando a gente fala sobre os animais, obviamente, as plantas que estão ali têm que servir para alimentação desses animais. Ou, se ele for um predador, a gente está falando sobre os outros animais presentes no ecossistema, né? Por isso, fazer um adendo, tem um episódio dos Simpsons, eu não sei qual é a classificação dos Simpsons, então eu não estou indicando nada. Não estou indicando. Tem um episódio, eu acho que é dos Simpsons, que eles vão pra Austrália, eu não lembro o que é. E eles levam, algum animal vai com eles, eu acho que era um sapo. E aí tava bem grande escrito, não pode trazer animais, blá, 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 pro país. Mas isso não é só para a Austrália. Por exemplo, aqui no Brasil, obviamente, você passa no aeroporto, obviamente, as cargas passam por um lugar, e se as plantas, né, por exemplo, estiverem com algum tipo de fungo, ou os animais são animais que não estão presentes no nosso ecossistema, e eles podem gerar qualquer desequilíbrio, eles são devolvidos, obviamente, para o país de origem. E esse é um exemplo que tem no dos Simpsons, que eles levam um sapo, fala, da onde você tirou que um sapo vai mudar tudo? E eles se proliferaram loucamente. Outro exemplo bom, Narcos. Na série Narcos, não sei a idade, se for para maiores de 18, não estou indicando. Na série Narcos, ele narra, obviamente, a história do Pablo Escobar, mas o Pablo Escobar, um ponto que eu vou trazer do Pablo Escobar, é que ele trouxe hipopótamos para cá. Não tem hipopótamo aqui. E agora, há muitos anos, obviamente o país enfrenta um problema com um número absurdo de hipopótamos que não eram para estar ali, né? Principalmente porque não tem todo o ecossistema feito para esse hipopótamo, o que causa outros tipos de problema. Então, esse ecossistema ele funciona de uma maneira funcional e como uma unidade. Tudo que você coloca que é diferente desse ecossistema, obviamente, vai afetar, né? Mas essa pode afetar de uma maneira pequena, como pode afetar de uma maneira monstruosa, né? E como animais, nós seres humanos também fazemos parte desse ecossistema. E talvez nós sejamos os animais, talvez não, com certeza, nós somos os animais que mais causam mudanças nesses ecossistemas, né? Que é o que a gente fala da ação antrópica, tá? E esses ecossistemas, obviamente, eles variam de tamanho e características e eles são completamente dinâmicos. Então, você tem ecossistemas gigantescos, tem ecossistemas menores e como é o funcionamento deles também, obviamente, é variável. E aí, a gente entendendo o que são os ecossistemas, a gente vai entender o que são serviços ecossistêmicos. Então, os serviços ecossistêmicos, eles, a gente pode definir mais ou menos aí como os benefícios, tá? Que a gente obtém dos ecossistemas. Então, os serviços ecossistêmicos, vamos dizer, são os serviços que o ecossistema presta para nós, tá? Seja, obviamente, da forma direta ou de forma indireta, tá? Então, de forma direta, a gente tem, por exemplo, obtenção de madeira. Você vai lá, corta a árvore, corta a madeira, você tem madeira. Isso, por exemplo, é uma forma indireta do que a gente recebe da natureza, alimentos e tudo mais. Ou seja, de forma indireta, como regulação do clima, como uma coisa assim besta, oxigênio para a gente respirar, mas assim, besteira. Então, são serviços indiretos. E esses serviços, né, ainda que eles sejam, obviamente, naturais, porque eles fazem parte dos nossos ciclos, né, sejam os ciclos biogeoquímicos, né, mas os próprios ciclos da natureza,
ele tem o peso, ele vai sentir o peso da ação humana. Então, obviamente que assim, é muito... A natureza, obviamente, ela gera praticamente todos os nossos recursos. Não existe nada que não tenha, obviamente, saído de recursos naturais. Nada. Ah, mas e o seu celular? Bom, você acha que o ferro veio da onde? Você acha que os elementos que constituem a placa originalmente vêm de onde? Da Terra, gente, né? Magia. Harry Potter, cria-se o celular e surge do nada. Não, né? Eles são, obviamente, produzidos, eles acabam passando por um processo de industrialização e a gente acaba não vendo mais o que há de natural neles. Mas todos eles têm uma origem. Por exemplo, como a gente fala bastante sobre o garimpo, né, de prata. Quando a gente fala da Serra Pelada acho que foi pelo ferro, que eles destruíram, né, praticamente, por causa do ferro. Então, tudo isso é natural. Não existe nada que não tenha vindo, de alguma maneira, de uma origem natural. Mas isso não significa, obviamente, que o peso da ação humana não seja algo a ser levado em conta. Não é porque nós, enquanto animais, fazemos parte do ecossistema que isso não significa que as nossas ações cada vez mais têm impactos em como esses ecossistemas funcionam. Então, a gente está nessa questão de falar justamente sobre a degradação do solo, mas a degradação de vários ecossistemas, de animais que entram em extinção, de desregulações climáticas, né? Por exemplo, eram para acontecer durante um determinado período de tempo, a gente está fazendo express, né? Tipo, é quase um Juscelino Kubitschek às avessas, a gente está tentando pegar, sei lá, 50 anos e de reduzir para 5. Tanto que, se a gente for pensar, eu acho que, normalmente, em agosto, setembro de quase todo ano, a gente entra em déficit natural, que é o quê? A gente pode pegar uma quantidade de recursos da Terra, por causa que essa quantidade de recursos que ela consegue se recuperar dentro de um espaço de tempo, vamos dizer, de um ano. Normalmente, em agosto, setembro dos últimos anos, talvez não na pandemia, por várias questões, mas últimos anos, esquecendo esse buraco de minhoca que foi a pandemia, normalmente em setembro, outubro, a gente já começava a dever para a natureza. A gente estava extraindo mais coisas do que ela conseguiria se recuperar dentro daquele período, tá? Então, quando a gente fala sobre a manutenção desses serviços ecossistêmicos, a gente não está falando só sobre o papel da natureza em prover. A gente também está falando do papel do homem em manter, né, recuperar ou melhorar esses ecossistemas. Ou, se a gente continuar nessa vibe que nós estamos super legal, degradar. Ou terminar de degradar o que a gente já começou, tá? Então, quando a gente fala dos serviços ecossistêmicos, é basicamente tudo aquilo que vem da natureza, seja diretamente, né, ou indiretamente, sejam as coisas que a gente percebe ou que a gente não percebe, tá? Os serviços ecossistêmicos, eles também são categorizados por quais são esses tipos de serviço. Então, vai aparecer aqui para vocês, por exemplo, a gente tem serviços de regulação, que são justamente os serviços que a natureza, né, dispõe para regular clima, regulação de doenças, regulação dos seres vivos, então quantidade de seres vivos por lugar, né, os danos naturais. E aí, quando a gente está falando de danos naturais, por exemplo, sei lá, teve uma chuva muito forte e acabou tendo um arrastamento de terra. Ela consegue se recuperar, desde que esse evento seja natural e não causado, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a quebra de uma barragem que inunda uma cidade inteira de lama, a gente não está falando sobre danos naturais, tá bom? Purificação da água, polinização, entre outras coisas. Então, são os serviços que regulam a vida na Terra. Seja regular a quantidade de seres vivos, seja regular, né, condições climáticas, entre várias outras coisas. E, obviamente, se autorregular. Que é como eu falei, né? Indiferente das mudanças que existem, a natureza se autorregula. Temos os serviços de provisão, que são justamente os serviços que a natureza presta abastecendo a nós, obviamente, também aos animais, mas basicamente a gente, que é fornecer alimento, comida, água,
madeira, fibra, bioquímico, recurso genético. Então, tudo que a gente pega para abastecer a humanidade são serviços de abastecimento. Temos os serviços culturais, que aí é quando a gente fala sobre o uso cultural da natureza. Então, por exemplo, quando a gente fala de ecoparques, a gente fala de lugares como, por exemplo, Bonito. Bonito é um lugar que é destinado para turismo ecológico. Então, as atrações culturais são justamente as atrações naturais, tá? Então, quando a gente fala de serviços culturais, né, e sociais, querendo ou não, a gente está falando sobre como a natureza é utilizada para ecoturismo e recreação, tá? Essa recreação pode ser só você ir brincar lá no lago e tudo mais, assim como serviços espirituais e religiosos, que aí a gente entra nos sociais, tá? Então, existem muitas religiões que têm essa ligação com a natureza, têm a ligação, né, com esse aspecto. Então, tanto espirituais quanto religiosos, estéticos, e aí a gente está falando do preceito, obviamente, estético da natureza, mas voltado para a arte, e aí a gente não está falando só arte e pintura, qualquer tipo de arte. É só a gente pensar, por exemplo, o que seria do filme do Senhor dos Anéis sem a paisagem que acompanha todo o filme, toda a criação do Senhor dos Anéis. O que seria de Star Wars sem a ambientação de Star Wars? Tá? Todos eles, só para deixar claro, foram gravados aqui na Terra, tá? E muitos deles sem usar computação gráfica para a natureza, tá? Então, por exemplo, eu sei que parte do Senhor dos Anéis, por exemplo, do Hobbit foi gravada na Austrália, uma parte na Escócia, existe uma parte do Star Wars que foi gravada na Turquia, então, né, a gente está falando sobre serviços estéticos em nome da arte, né? E inspiração, obviamente, para artista. Serviços educacionais. E aí a gente está falando, existem diversos parques de turismo ecológico onde eles têm uma proposta educacional e de localização. E também serviços de suporte, né? Que é o quê? A formação do solo, produção de oxigênio, ciclagem de nutrientes, produção primária. E aí, esses são os serviços que dão suporte para justamente todos os outros serviços estarem acontecendo, tá? E aí, junto a isso, a gente tem os nossos serviços ambientais. Os nossos serviços ambientais, eles já podem ser definidos como as ações humanas, né, que ajudam na manutenção e recuperação ou melhoria dos sistemas ecossistêmicos, dos serviços ecossistêmicos. E como isso funciona? Se a gente for pensar que os serviços ecossistêmicos, eles estão falando justamente sobre o serviço que o ecossistema dá para nós, presta, vai? A gente está falando dos serviços ambientais, qual é a nossa parte, o nosso serviço em relação a isso. E a ideia é justamente que existam ações humanas, serviços humanos, que tenham como função, tenham como foco, né, a manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos. E a gente, por exemplo, pode realizar esses serviços ambientais por meio do manejo da natureza. Então, quando a gente fala sobre novos tipos de agricultura, agricultura, por exemplo, por agricultura sintrópica, entre várias... A gente vai ver isso ainda. Mas tudo isso são maneiras a gente, por exemplo, pensar no manejo da natureza e da terra de uma maneira que conserve e até ajude, muitas vezes, a devolver a vida desse terreno, desse espaço que está degradado. A gente também pode fazer essa reparação justamente de degradações e erros cometidos, né? E buscando justamente o manejo consciente da natureza. E se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz, tudo ao nosso redor é natureza, tá? Ele pode ser a natureza modificada, mas ainda é natureza. Se a gente for pensar que, se a gente degradar tudo, querido, não sobra nem computador. Porque dependendo do que você precisar para justamente fazer esses materiais, você não vai ter mais disponível. E a ideia justamente dos serviços ambientais é que nós pensar em um serviço que o homem possa ter em relação à própria terra para garantir justamente esses processos. E a gente tem aqui alguns exemplos de serviços, né, ambientais, como, por exemplo, a manutenção da qualidade do ar e controle da poluição com
ações de regulação, né, de gases atmosféricos, sequestro de carbono e redução de gases. Isso a gente pode falar sobre filtragem do ar, sobre as empresas terem mais, indústrias, né, terem mais conscientização e tudo mais. O segundo é a regulação das águas superficiais, né? O armazenamento, controle de enchentes e transferências de recarga de aquíferos. Então, é garantir que a gente mantenha nossos recursos hídricos. A redução de pragas e doenças pelo controle biológico e não pelo controle, por exemplo, químico, onde muitas vezes você vai levar um químico ali para o solo que pode gerar degradação desse solo, né? Que pode ter algum efeito tanto nos micro-organismos e animais que estão agindo naquele solo e que pode ter um problema ali com as substâncias que também estão ali enriquecendo esse solo, assim como a polinização de plantas agrícolas e plantas silvestres pela dispersão de sementes e preservação dos agentes naturais. Um exemplo tem uma escola, eu não vou lembrar onde, que eles fizeram uma bolinha de sementes e ela era fechada com folhas de plantas nativas e eles atiravam para justamente fazer esse processo de semear sem ter alguma coisa negativa para o meio ambiente, fechou? Nosso tempo acabou. A gente vai continuar justamente falando sobre isso, principalmente porque os serviços ambientais, eles têm uma legislação também que vai dar apoio e suporte a isso. Então, a gente continua essa conversa. Não esqueçam das orientações para os estudantes no último slide. Vocês são lindos e maravilhosos. A gente se vê na próxima aula. Um beijo e até mais.